Meus amigos, a situação é a seguinte. Eu vou provar neste vídeo aqui, eu vou deixar bem mastigadinho para vocês, de que estão tentando novamente traçar um golpe contra o presidente Bolsonaro, contra o seu governo. Ao longo do vídeo vocês vão entender por que eu estou dizendo que isso é um golpe e vocês vão entender porque eu vou deixar todos os detalhes aqui. Então, se liga só. Saiu essa manchete aqui no jornal O Globo, através do jornalista Lauro Jardim, e ela diz o seguinte: a anfitriã da aliança entre DEM e PSD. Basicamente, aconteceu um jantar entre o Rodrigo Maia e o Alexandre Calil, que foi o prefeito reeleito em Belo Horizonte. Ele faz parte do partido do PSD, então teve um jantar na casa da Carmen Lúcia, ministra do STF, entre o atual presidente da Câmara dos Deputados e o prefeito reeleito de BH, Alexandre Calil. Eu preciso agora que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou jogar diversos detalhes para vocês e todos eles vão se conectar de alguma maneira. A gente tem aí três personagens: Carmen Lúcia, Rodrigo Maia e Alexandre Calil. Quem é a dona Carmen Lúcia, ministra do STF? Essa eu tenho certeza que você conhece muito bem, mas só para deixar exemplificado assim, apenas um pouquinho, mais ou menos de como é a índole dessa senhora. Recentemente saiu uma notícia, essa que vocês estão vendo na tela, de que a Carmen Lúcia, no seu trabalho ali no STF, decidiu de que o presidente Bolsonaro não pode mais bloquear pessoas em suas redes sociais privadas. Essa ação que foi julgada pelo STF caiu na mão da Carmen Lúcia. Ela foi aberta por um suplente de vereador, um petista, daqueles que gosta de encher o saco, que vê homofobia, racismo em cada detalhe das nossas vidas. É esse camarada que vocês estão vendo aí. E por causa da ação aberta por ele, que ele comemorou muito depois da decisão da Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia decidiu que o presidente Bolsonaro não pode mais simplesmente fazer aquilo que qualquer pessoa pode fazer em suas redes sociais privadas, que é bloquear aquelas pessoas que ficam enchendo o nosso saco. Então perceba, a gente no meio de uma pandemia, com diversos problemas acontecendo, todos eles sendo promovidos pela esquerda, esses embargos promovidos pela esquerda através do Congresso Nacional, por exemplo, impedindo que o presidente Bolsonaro consiga governar adequadamente, mas a Carmen Lúcia decidiu tirar o dinheiro suado que a gente gasta para pagar todos os benefícios e o salário gordo dela. Ela achou que seria muito interessante ela julgar uma ação que decide se o presidente pode ou não bloquear as pessoas em sua rede social. Certamente a democracia estaria em xeque caso essa decisão não fosse tomada, caso esse julgamento dessa ação aí não fosse tomado. É realmente inacreditável. Essa é a Carmen Lúcia. Nós temos também o Rodrigo Maia, que esse aí dispensa qualquer tipo de apresentações. Vocês já sabem muito bem quem é esse gordo. E nós temos também aí o Alexandre Calil, que eu inclusive já fiz um vídeo sobre ele na época que ele participou do Roda Viva, e ele deu declarações assim muito estranhas, muito controversas, que a esquerda passou um pano adoidado, meu amigo, você não tem noção. Primeiro ele comentou a decisão dele que durante a pandemia ele só vai abrir estabelecimentos que pertencem a chineses e que fazem um trabalho social com presidiários. Basicamente foi isso. Durante a pandemia lá em BH, a maior parte da cidade estava fechada, mas ele decidiu abrir um shopping e ele confessou no Roda Viva de que aquele shopping pertencia aos chineses e que esses chineses praticavam um tipo de trabalho social onde eles empregavam apenas os presidiários, ou seja, os presidiários e os chineses têm preferência no nosso país. As pessoas que estão precisando trabalhar, os brasileiros que estão precisando trabalhar, não, esse aí não cometeu nenhum crime nem é chinês, então esse aí não merece ter uma vida digna. Essa foi a declaração dada pelo Alexandre Calil e ele ainda foi além. Ele disse assim: as pessoas duvidam que eu possa fechar BH? Se durante a época de eleição eu já fechei, imagina agora que eu não preciso mais de voto. Então, é claramente aí o Alexandre Calil dizendo que é diferente em época de eleição e é diferente quando é eleito. Ele admitiu com todas as letras que durante a época de eleição ele se faz. A intenção dele é fechar completamente uma cidade, mas ele dá uma mornada porque ele precisa do voto daquelas pessoas. Mas ele não tem intenção alguma de cumprir aquilo que ele prometeu com os seus eleitores. Ele não tem pretensão alguma de honrar os seus eleitores. Então são desses integrantes que nós estamos falando, só gente boa, né? E daí a gente entra na questão principal, meus amigos. Nós tivemos um jantar entre membros do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Carmen Lúcia, Rodrigo Maia e Alexandre Calil. Isso tinha passado pela sua cabeça? Rodrigo Maia e Alexandre Calil
Carmen Lúcia. Carmen Lúcia promove um jantar na sua casa para ter uma conversa entre Rodrigo Maia e Alexandre Calil para que eles possam apoiar um candidato para a presidência do Senado. Em troca, eles vão apoiar aí o Calil para governador de não sei aonde. A velha política sendo colocada em prática. Toma lá, dá cá, não é isso? A nossa Constituição, que o STF deveria proteger, ela prevê que os três poderes eles são independentes, ou seja, um não pode interferir no outro. Mas a gente tem o Rodrigo Maia conversando, do Legislativo, conversando com um membro do Executivo, que é o Alexandre Calil, pedindo apoio para a candidatura de um de seus candidatos para que eles possam travar as pautas do governo Bolsonaro. E tudo isso sendo promovido dentro da casa de um membro do Judiciário, mas não é qualquer membro do Judiciário. É um membro que pertence à mais alta cúpula do Poder Judiciário, eu tô falando do Supremo Tribunal Federal. O que a Carmen Lúcia tem de interesse nessa conversa para promover esse jantar em sua casa, onde o tema do jantar seria apoiar um candidato que é contra as pautas do governo? Se isso não é um golpe sendo articulado contra o governo Bolsonaro, do que você chamaria isso então? Você não está acreditando ainda que eles estão literalmente se articulando, não para o bem da população brasileira, mas para poder voltar ao poder, para poder assumir de novo a presidência desse país? Saiu essa notícia aqui também de que o Rodrigo Maia está querendo que a eleição que vai acontecer no dia 2 de fevereiro para a presidência da Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, ele está querendo forçar de que essa eleição seja remota, seja virtual, que ela não precisa ser presencial. Ué, mas qual que é o problema disso? Estamos no meio da pandemia. Então quer dizer que as eleições que aconteceram nas eleições municipais agora de 2020, lá em outubro, novembro, se eu não me engano, elas não precisavam ser remotas, elas tinham que ser presenciais. Daí o vírus tirou uma sonequinha, tá tranquilo, agora a eleição pode acontecer, depois o vírus vai voltar de férias e pronto. Por que as eleições puderam ser presenciais e essas eleições agora não podem ser? Qual que é o interesse do Rodrigo Maia de que essas eleições sejam virtuais? A gente confia muito no nosso sistema eleitoral, né? A gente não desconfia de fraude, não desconfia de nada disso. Você ainda tá achando ainda que não é o suficiente? E quanto à declaração da Gleisi Hoffmann, que se eu não me engano é a presidente do PT na Câmara dos Deputados, amiguinha do Lula, próxima ao Lula aí, chamada Diamante na lista da Odebrecht, ela deu uma declaração para justificar o apoio dela ao Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, e diga-se de passagem, Baleia Rossi é do MDB, o antigo PMDB do partido do Michel Temer, que eles ficam chamando de golpista. Ela disse que apoiar a candidatura do Baleia Rossi para a presidência da Câmara dos Deputados não significa que eles ainda não acreditem que foi dado um golpe na Dilma em 2016. Mas mesmo assim eles vão se aliar, meu Deus do céu! Toda essa corja da política, toda essa gente que representa a velha política, o atraso desse país, porque os responsáveis por ainda sermos um país de terceiro mundo, mesmo sendo grandes do jeito que somos, essas pessoas estão se unindo para tirar o presidente Bolsonaro do poder. Todos eles estão deixando as suas supostas diferenças de lado para poder destituir o presidente Bolsonaro do poder. Legislativo, executivo, judiciário, parlamentares, juízes, todos eles se unindo, toda essa corja nojenta se unindo, não apenas contra o presidente Bolsonaro, mas se unindo contra você, que elegeu o presidente Bolsonaro lá em 2018. E assim, eu sinto que eu tenho que explicar isso mais uma vez, apesar de eu estar ficando sem paciência com isso. Eu tenho certeza que vai vir uma galera e vai falar assim: presidente Bolsonaro, faça alguma coisa, você tem que se mexer. A gente tem aí um jantar sendo promovido dentro da casa da ministra do STF, a não ser que o cara lá do Globo esteja mentindo, mas isso aí é problema dele. Eu tô me baseando aqui na informação, no furo de notícia que o Lauro Jardim do jornal O Globo deu e que foi inclusive replicado pelo antagonista. Mas, segundo esse furo de notícia, um jantar entre um membro do Executivo e um membro do Legislativo foi promovido dentro da casa de um ministro do STF, um membro do Judiciário. Isso é claramente o membro do Judiciário usurpando os seus poderes, fazendo aquilo que não deveria fazer. Ah, então por que o presidente Bolsonaro não faz nada? Mas não é o presidente Bolsonaro que tem que fazer alguma coisa. A única pessoa que pode decidir, ou melhor, a única entidade que pode decidir se um ministro do STF andou um pouquinho fora da curva, se ele não está literalmente realizando apenas as suas funções, as quais ele foi colocado ali para fazer, a única entidade que pode fazer isso é o Senado Federal. A única maneira de você mostrar que a Carmen Lúcia está errada e tirá-la
lá do comitê do STF, é você promovendo um impeachment, você abrindo um processo de impeachment para que ela possa sair, para que seja provado com todas as letras de que ela realmente usurpou as suas funções. E adivinhem só, também saiu essa notícia aqui que o Davi Alcolumbre, em um de seus últimos atos aí como presidente do Senado, ele simplesmente decidiu arquivar todos os pedidos de impeachment contra membros do STF. Por que ele faria isso? Por que ele deixaria ali o último momento para poder fazer isso? Se você não chama isso de golpe, meu amigo, você chama do quê? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreverem caso ainda não sejam inscritos, beleza? Fiquem com Deus, porque estamos precisando demais de Deus agora. E até o próximo vídeo.